Pessoal, bom dia a todos. Continuando então nossa disciplina aí de síntese e meta-análise em ecologia, nas últimas aulas eu passei para vocês, né, todos aqueles passos necessários para a gente conduzir uma meta-análise, duas aulas sobre a parte estatística, né, para o tipo de dado que normalmente a gente tem na literatura e como que a gente lida com esses dados para agrupar isso, né, dentro de uma meta-análise. E uma parte importante que ficou faltando para vocês, né, que é essa aula separada para isso, é a parte dos modelos de meta-análise. Como a gente já conversou na aula prática, tem diversas formas, né, da gente reunir esses dados, tem diversas formas da gente avaliar as fontes de variação e isso vai estar mais associado ou mais relacionado então a esses modelos estatísticos que a gente vai usar então para construir o nosso modelo de meta-análise. Só voltando, gente, lá naqueles fluxogramas, né, do livro aí do Handbook de Meta-análises, essa aqui é a primeira parte da nossa disciplina, né, tentar entender qual que é o problema que a gente quer revisar, definir a questão, protocolo de busca, fazer a busca, refinar e decidir se a gente tem dados suficientes para fazer uma meta-análise. Quando a gente descobre que tem dados suficientes para fazer então a meta-análise, é preciso extrair esses dados dos artigos, né? Um passo aí que envolve bastante trabalho, né, em termos práticos aí de conseguir primeiro entender esses dados, né, e depois planilhar esses dados aí com segurança. Mas uma vez isso feito, o próximo passo, antes da gente correr qualquer análise, é essa seleção de modelo, tá? Então esse é um termo que vem sendo bastante usado, né, dentro da ecologia. Aqui a gente não está falando de seleção de modelo, gente, estatístico, mas seleção de modelo de meta-análise, tá? Por quê? Porque dependendo do software que vocês usarem, né, dependendo da forma que for conduzir essa meta-análise, é claro que essa seleção de modelos ela tem que ser a priori, então a gente tem que saber o que a gente quer responder com a nossa meta-análise, quais são as fontes de variação que a gente está buscando, como que a gente planilhou esses dados, existe independência entre esses dados para que a gente possa selecionar o melhor modelo e então correr essas análises, tá? A gente precisa muitas vezes voltar nesses modelos de meta-análise, a gente precisa checar viés, né, da literatura, da forma que esses dados foram agrupados, aí sim calcular aqueles tamanhos de efeito com intervalo de confiança e depois vem uma parte importante dentro também dessa seleção de modelos, que é o teste de heterogeneidade, tá? Existem inúmeras análises para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa disciplina só uma análise que a gente chama de Q, tá? Que ela é bem parecida com o Q quadrado aí, é relativamente mais simples de entender, especialmente nesse momento aí dessas aulas remotas. E também a gente precisa testar o efeito dos moderadores, né? Já conversamos sobre isso nas últimas aulas também, que é aquela ideia de que existem algumas categorias de dados dentro da minha meta-análise que podem influenciar, né, de certa forma, e esse efeito cumulativo, o efeito overall, que a gente chama lá da meta-análise, tá? Então, antes da gente conseguir interpretar esses dados, né, extrair a informação importante aí desse resultado da meta-análise, a gente precisa pensar na seleção do modelo, tá? É por isso que ela está aqui em cima, né? Ela vai influenciar isso tudo que vem para baixo aqui no nosso fluxograma. Tem um capítulo, gente, só para isso no Handbook, que é o capítulo 8, tá? Então, bem explicada a parte estatística desses modelos, como é que a gente vai construir essas partes desses modelos, tá? Eu não vou conseguir entrar nos detalhes aqui, mas a ideia é passar a parte mais conceitual desses modelos para vocês. Então, quais seriam os tipos de meta-análise, né? Ou esses modelos de meta-análise, tá? Então, a gente vai definir por quê? Porque isso vai refletir primeiro, qual que é o objetivo da nossa meta-análise? Eu só quero calcular um efeito geral, cumulativo, eu quero repartir a variação que existe nesse efeito com diferentes moderadores, tá? Isso vai influenciar ou refletir a forma como os dados, que são as nossas estimativas de efeito, vão ser combinados. Vai descrever as fontes de variação que a gente acredita que existem nesses dados e vai influenciar, claro, as inferências que a gente vai fazer a partir desses resultados das meta-análises, né? Esses efeitos cumulativos e repartidos aí. Por que isso é tão importante na ecologia, gente? Porque as meta-análises em ecologia e evolução, elas têm, né, alguns objetivos aí, que eu listei aqui para vocês, que é claro que vão influenciar qual modelo de meta-análise que a gente vai escolher. Primeiro, eu quero estimar a magnitude de um determinado efeito geral, esse termo em inglês é chamado de overall effect, que vai caracterizar aquele grupo de estudos que eu estou analisando.
Mas eu quero também estimar uma certa incerteza, tá? Eu não gosto muito da palavra ruído, mas é uma certa incerteza ou variância que tem associada a essa magnitude, né? Especialmente na ecologia, em que a gente não consegue fechar muito esses estudos, diferentemente de outras áreas, como a medicina, em que eu falo, olha, meu grupo amostral são homens na faixa entre 50 e 60 anos, não fumantes, e eu estou tentando observar o efeito de um determinado medicamento na pressão arterial. Vocês entendem que a gente consegue fechar mais esse grupo? Né? Quando a gente vai fazer uma meta-análise em ecologia e evolução, por mais que a gente defina, olha, eu vou trabalhar só com experimentos ou só com laboratório, é claro que às vezes tem, por exemplo, mudanças na temperatura de um determinado protocolo. Em campo, a gente está fazendo isso em regiões completamente diferentes, né? Então a gente já tem uma variância associada a essa magnitude. É isso que a gente quer incorporar na meta-análise. Então eu quero muitas vezes avaliar essa heterogeneidade que existe entre os estudos, eu já estou assumindo que existe heterogeneidade entre os estudos, tá? Não é que isso é um problema, não. É que existe uma heterogeneidade e a gente quer controlar nessas fontes de incerteza, de variância, de variabilidade que existe entre esses estudos. E mais do que isso, eu quero identificar quem que são os fatores que influenciam essa heterogeneidade. Tá? Então a gente assume que ela existe, mas ela pode ser guiada por um ou poucos moderadores ou fatores aí, e tem coisas, né, que às vezes não vão influenciar esse efeito cumulativo geral aí. Então, voltando naquela meta-análise que eu mostrei para vocês lá na aula de estatística, vamos supor que eu quero responder essa pergunta aqui: qual que é o efeito da altitude na riqueza de espécies? Tá? Então, eu organizei um conjunto de dados, eu tenho um tamanho de efeito para cada estudo lá que foi avaliado, então eu tenho um tamanho de efeito com devido intervalo de confiança, mostrando, né, para aquele estudo qual que é a força da relação que existe entre a altitude que está lá no X e riqueza de espécies que está no Y, tá? Só que eu posso simplesmente calcular um efeito geral, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, dentro de um modelo aleatório. Então, eu assumo que já existe variabilidade, né, ou variância, ou incerteza aí nesse efeito. Então, eu vou calcular isso num modelo, né, que a gente chama de aleatório, e eu poderia parar minha meta-análise aqui, tá, gente? Se meu objetivo é só entender isso, né, eu vou dizer, olha, à medida que eu aumento a altitude, eu tenho uma redução na riqueza de espécies de aproximadamente 50%, tá? Só que nesse mesmo trabalho, né, então esse efeito aleatório aqui, ele resume, né, essa literatura toda que está sendo mostrada aqui para vocês. Mas nesse mesmo trabalho, eu já comecei, né, essa meta-análise assumindo que existem diferenças entre os meus estudos, né? Então, ao dar aquela olhada na literatura, aquela olhada na planilha, eu falei, olha, eu já prevejo aqui que tem uma diferença na resposta entre estudos de alta qualidade, que são aqueles que cobrem, né, os critérios lá que eu coloquei como qualidade, como por exemplo, amostrar bem o gradiente altitudinal, e tem estudos que são de baixa qualidade. Então, pessoal, eu já posso esperar que tem alguns moderadores, como esse aqui, qualidade do estudo, que vai influenciar esse tamanho de efeito, tá? Então, o modelo completamente aleatório, ele deixa de ser, não é que ele deixa de ser útil, ele deixa de ser interessante para a gente conseguir minar um pouco mais esses dados. Então, eu posso querer saber, por exemplo, quais que são os fatores, né, que influenciam esse efeito geral, esse overall effect, da altitude na riqueza. E pode não ser só a qualidade do estudo, pode ser grupo taxonômico, pode ser o fato, por exemplo, disso ter sido feito numa área preservada, né, num ambiente preservado, ou num ambiente que tem mais alteração, né? Então a gente pode pensar uma série de fatores ou moderadores aí que vão influenciar esse efeito, tá? Eu acho que essa é uma das maravilhas aí da meta-análise. E uma outra coisa importante que aparece aqui, que a gente vai chegar nela mais para o finalzinho dessa aula, é que eu posso testar se esses fatores são de fato, esses moderadores são de fato diferentes, tá? Então vamos supor que eu dividi meu efeito aqui em um conjunto, né, de dados que tem uma qualidade mais alta, um conjunto de dados que tem uma qualidade mais baixa, e depois eu quero saber se existem diferenças significativas entre esses dois grupos, tá? Então tem como a gente fazer uma análise de heterogeneidade entre os grupos, que é isso que está representado aqui, e associar um valor de P, tá? Então eu quero saber se o efeito da altitude na riqueza de espécies, ele difere ou não entre grupos de estudos que são categorizados como de alta qualidade e de baixa qualidade, tá? Então a meta-análise tem mais essa vantagem aí,
né, dessa parte mais quantitativa da gente descrever esse efeito. Então, nos estudos ecológicos, gente, né? Então eu fui lá para campo, estou testando essa ideia de altitude de riqueza, ou de fogo e riqueza de espécies, fragmentação e fornecimento de serviço ecológico, corredor, o que vocês quiserem pensar. Quando eu não estou fazendo meta-análise, mas eu estou coletando dados para esse tipo de pergunta, a gente já vai assumir que tem heterogeneidade entre as minhas estimativas, né? Medidas, por exemplo, nas unidades amostrais, então nem toda semente vai comportar exatamente igual quando eu coloco, por exemplo, né, o efeito do fogo nessa semente. Nem todas as plantas vão responder da mesma maneira a um fertilizante, é por isso que a gente usa réplica, né, lá na ecologia. Então já existe variância entre as amostras. Na meta-análise, gente, a gente precisa incorporar essa variância que já veio dos estudos, mais uma fonte a mais uma fonte de heterogeneidade, que é a variação que existe entre cada um dos meus estudos. Então, existe uma variação dentre esses estudos, isso foi incorporado lá com as réplicas, com aquelas unidades amostrais, mas eu vou ter uma fonte a mais que é cada linha lá das minhas planilhas, que eu estou assumindo que são comparações independentes, mas é claro que existe variação entre elas, tá? Então, a meta-análise, ela precisa de incorporar mais essa fonte de heterogeneidade. Claro, gente, que a gente já assume que isso existe, né? Então, quando eu monto minha planilha, eu pego o meu estudo 1, por exemplo, que observou a porcentagem de habitat, a influência da porcentagem de habitat natural na riqueza de polinizadores, e tem um outro estudo lá que também trabalhou com riqueza de polinizadores, mas ele está levando em consideração a fragmentação da paisagem, a gente já está assumindo que tem diferenças entre esses estudos que compõem a meta-análise, tá? Então, além daquela diferença que existe, né, em cada um desses estudos, é claro que essas 22 réplicas aqui, que trabalharam com porcentagem de habitat e riqueza de polinizadores, elas já tinham uma variação, né, uma heterogeneidade. Depois eu vou ter que somar mais a heterogeneidade que existe, tá, entre os diversos estudos que trabalharam com essa mesma categoria ou até com variáveis diferentes, tá? Dificilmente, pessoal, a gente vai encontrar estudos individuais que são suficientemente similares, né? A gente nem usa a palavra idêntico, mas similares para serem consideradas amostras, a que a gente chama de true replicates, né? No inglês, amostras verdadeiras de um grande estudo, tá? Então, a meta-análise ela já vai ter que incorporar essa fonte de heterogeneidade a mais. Então, tem muita literatura sobre isso, tá, gente? Coloquei só um exemplo aqui dessa fonte de variação, né, que vai ajudar a gente a determinar se eu vou trabalhar com modelo fixo, com modelo aleatório ou com modelo misto. Já adiantamos para vocês, eu e Paulinho, lá naquela aula prática, que dificilmente a gente trabalha com a meta-análise completamente fixa na ecologia. Tá? Por quê? Porque a gente já assume, né, que existe uma variação em relação a esses dados e a gente já assume, né, que uma das fontes de variação são as nossas próprias réplicas, né? Já existe essa variação aí nesses trabalhos, tá? Especialmente nos de cunho mais experimental. Então, isso aqui é só um exemplo de um artigo, tá? Que compara os modelos fixos com os modelos aleatórios, né? E esse aqui é bom para a gente entender por que a gente usa, né, mais esses modelos aleatórios na ecologia do que os modelos fixos. Lá no capítulo 8, tá, desse livro, né, que eu estou falando com vocês desde o início da disciplina, eles vão explicar, baseados nos objetivos das meta-análises, qual tipo de modelo que a gente pode usar, tá? Então, vamos supor que o objetivo da nossa meta-análise seja somente explicar um efeito geral, né, que existe aí de uma determinada variável sobre outra. Nesse caso, gente, a gente vai ter duas possibilidades, tá? Se eu quero só estimar o efeito geral, provavelmente a gente vai trabalhar com efeito fixo ou com efeito aleatório, com modelo fixo, desculpa, com modelo aleatório. O que esse modelo fixo ele vai assumir? Que não existe variação entre os efeitos lá daqueles estudos que compõem a minha base de dados. Vocês podem imaginar, como eu falei, que dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com um modelo completamente fixo, né, aí na ecologia e na evolução. Então, na ecologia e evolução, gente, nós vamos trabalhar mais com esses efeitos aleatórios, tá? Então, quando eu quero só responder essa pergunta, estimar um efeito geral na ecologia e evolução, eu já vou, né, aceitar e permitir aí que existe variação entre esses estudos e isso vai ser combinado num modelo aleatório, tudo bem?
Mas vamos supor que o objetivo da minha meta-análise é estimar a heterogeneidade que existe entre esses dados. Então, eu vou usar, por exemplo, fatores ou covariáveis que vão descrever a variação que existe entre os meus estudos, tá? Nesse caso, né, provavelmente a gente vai trabalhar com a meta-análise que a gente chama de modelo misto. O que significa isso? Que existe um componente fixo e que existe um componente aleatório, tá? O que é o que a gente chama de componente fixo? É um conjunto de respostas que a gente imagina, é claro que a gente vai construir uma hipótese para isso, tá? E a gente vai testar essa hipótese, mas a gente tem a priori, né, algumas expectativas de resposta que fazem parte desse componente fixo da minha meta-análise. O que é o meu componente ou meu bloco aleatório? É aquele que assume que já existe variação entre esses estudos, né? Existe variação entre as réplicas, existe variação entre os estudos que compõem a minha planilha. Variação no quê, gente? Variação na resposta àquele determinado efeito, tá? Então, a gente vai incorporar esses dois componentes dentro de um modelo misto. Dentro dos modelos mistos, gente, a gente tem algumas possibilidades, tá? De trabalhar. Como, por exemplo, os modelos mistos hierárquicos, onde eu vou ter grupos, eu posso aninhar esses grupos, aquela ideia da escadinha. Os modelos mistos fatoriais, que a gente não vai entrar nos detalhes aqui nessa disciplina, gente, mas são aqueles igualzinho a gente trabalha, por exemplo, com uma análise de variância, né, com um modelo multivariado, em que provavelmente existem diferentes fatores, tá? E esses fatores, eles interagem, né? Existe interação entre esses fatores. Tem como a gente incorporar isso numa meta-análise também, tá? E o último tipo de modelo aqui é quando a gente tem um modelo contínuo, né? Então, além de trabalhar com esses componentes aleatórios, esses componentes fixos, eu posso pesar ou testar como que aquele meu efeito varia, que vai estar lá no eixo do y, varia em relação a uma variável contínua que está lá no tamanho do x, tá? Daqui a pouquinho mostro isso para vocês. Então, isso aqui são possibilidades, né, que a gente tem aí de escolha desses modelos de acordo com o objetivo da meta-análise. Então, num modelo completamente aleatório, gente, eu nem vou conversar com vocês aqui sobre o modelo fixo, tá? Pelas razões que eu já expliquei. No modelo que a gente chama aí de aleatório, eu vou pegar cada um dos meus estudos que tem um determinado efeito, lembrando, esses aqui são efeitos positivos, né? Estão para o lado direito aqui do zero. Aqui efeitos negativos, então estou vendo que tem efeitos diferentes entre os meus conjuntos aqui, né? No caso aqui bem simples, 5 estudos. Eles têm tamanhos diferentes, intervalos de confiança diferentes, e eu quero pegar um modelo que resume esses meus 5 estudos, tá? Que combina isso num efeito comum. O que é isso? É um efeito que eu chamo de aleatório, tá? Ele tem um tamanho, ele tem uma dispersão, intervalo de confiança que vai ajudar a gente a avaliar a significância. Qual que é a diferença do modelo aleatório para um modelo misto ou categórico, gente? No modelo misto ou categórico, eu vou usar moderadores, tá? Ou categorias. O que significa isso? Eu acredito que tem 3 coisas diferentes aqui, que eu estou chamando de x, y e z, que modulam, que moderam, que influenciam esse efeito aqui, que era o meu efeito aleatório, tá? Então, eu já tenho 2 partes no meu modelo. Uma parte que é aleatória e uma parte que é fixa, tá? E eu quero entender qual que é o papel desses moderadores ao guiar a variância, né, ou incerteza ou ruído que a gente tem em torno desse efeito, tá? Então, nesse caso aqui, o que essa figura bem geral está mostrando? Que eu tenho 2 moderadores aqui, que eu chamo de x e y, que influenciam o meu tamanho de efeito de forma significativa. A gente pode testar depois se eles são diferentes ou não, mas z, por exemplo, não influencia meu tamanho de efeito. Como é que você sabe disso, Tati? Porque tem um intervalo de confiança aqui, tá? Associado a esse efeito, que além de tudo é bem pequenininho, né? Ele está próximo do zero e ele cruza ou ele contém o zero, que indica pra gente que ele é não significativo, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, isso está lá no paper da Gurevich, gente, aquele de 2018, né? Uma revisão, mas só para mostrar para vocês uma diferença básica, né? Entre os modelos aleatórios e os modelos mistos ou categóricos aí, né, nessa ideia de meta-análise. Então, o modelo fixo, aquilo que eu já falei para vocês, a gente teria que assumir que essa classe de estudos tem o mesmo efeito por terem características muito similares, né? Meu conjunto de dados pertence aí, né, a uma população estatística absolutamente similar. É basicamente por isso que a gente não consegue usá-los, né, aí na ecologia. O modelo aleatório, gente, ele vai assumir que todo o erro que tem entre os estudos é aleatório, tá? Porque pertence a populações estatísticas bastante diferentes.
O modelo misto é aquele que vai assumir que existe uma parte fixa, ou seja, eu espero um conjunto de respostas relativamente semelhantes, tá? Isso está lá no meu teste de hipótese, mas eu preciso de adicionar um componente a mais, que é esse componente aleatório, que seriam aqueles moderadores que vão influenciar, então, essa outra parte do meu modelo, tá? E eu acho, gente, que esse, né, tem sido o tipo mais comum aí para os dados ecológicos. Por quê? Porque a gente já monta, né, as nossas planilhas, as nossas bases de dados, assumindo e aceitando que existe essa variação. Então, depois vem um passo além de tentar entender essa variação, né, incorporar isso aí. Então, para estimar um efeito geral, vocês podem trabalhar com modelo fixo aleatório, dando destaque aqui ao aleatório na ecologia, mas para avaliar se existe um efeito geral e se ele é heterogêneo, a gente vai realmente trabalhar com modelo misto, tá? Então, ele vai assumir que existem várias partes aí, existem várias fontes de variação nesse efeito aí que a gente chama de geral. Então, esses estudos no modelo misto, eles dividem um efeito comum, mas tem uma variação aleatória, né? Uma incerteza aí nesses estudos. O que é a parte fixa? É uma característica, por exemplo, da classe, tá? Então, se eu estou revisando o efeito da fertilização em insetos herbívoros, eu vou assumir que eles têm uma resposta comum a essa variável, tá? Isso está lá na minha hipótese. Então, eu acho que eles aumentam em número, porque quando eu fertilizo a planta, a qualidade da planta, do tecido fica melhor, tá, gente? Lembra que a meta-análise também tem que vir de uma pergunta, né? Tem que vir de uma hipótese. A parte aleatória do meu modelo, eu vou assumir que tem uma variação que ela é inerente às características daquele estudo, tá? Além da variação devido ao erro, que são as réplicas que perfazem cada um dos meus estudos. Então, eu vou ter que falar, né? Ter que escolher aí qual que é o modelo que eu quero usar lá no software de análise e construir esses dois componentes, tá, gente? Não vou entrar na parte estatística aqui, tá super bem descrita aí na bibliografia, mas eu tô querendo que vocês entendam a parte conceitual de usar um modelo misto de meta-análise. Então, a gente já vai assumir que esses modelos são categóricos e tem diferença entre as classes de estudo. O que a gente vai fazer é buscar essas diferenças, tá? Então, vamos voltar num exemplo aqui, gente, que eu já mostrei para vocês lá na aula de estatística também. Vamos supor que a minha pergunta meta-analítica é qual que é o efeito do tipo de mancha de plantas, ou seja, se é uma mancha composta por uma única espécie ou se é uma mancha mista, tá? É o que eu estou chamando aqui de controle de mista, na abundância de insetos, tá? Eu já parto do princípio de que provavelmente grupos diferentes vão responder de forma diferente, tá? O que seria a parte fixa? Vamos começar com a parte fixa do meu modelo. Eu assumo, gente, que na minha hipótese lá, eu já estou testando que tem uma certa resposta comum desses insetos, que é serem atraídos, tá, para manchas, por exemplo, que são mistas. Por quê? Porque são bichos generalistas, eu acredito que quanto mais planta, mais sinal elas liberam e eles conseguem encontrar essas plantas. Escrevi minha hipótese, essa é a parte fixa, vamos dizer assim, do meu modelo. O que é a parte aleatória do meu modelo? Eu acredito que grupos diferentes, gente, eles vão responder de forma diferente a esses tratamentos, tá? Que grupos são esses? Os grupos de insetos, porque eu sei que eles têm, né, ou de artrópodes aqui no caso, eu sei que eles têm formas diferentes de lidar, né, com esses sinais que as plantas emitem, né? Eu sei, por exemplo, que bicho mais especialista talvez encontre melhor, né, uma mancha que tem mais a planta que ele gosta. E aí a gente viaja aí pensando essas hipóteses, tá? Então aqui, nesse caso, eu já sei, né, que eu vou ter que trabalhar com modelo misto, porque a literatura já mostra que tem respostas diferentes, tá, para diferentes grupos. Então talvez seja interessante incorporar isso aí como um moderador. Então, recentemente, a gente fez uma meta-análise para tentar entender o efeito do fogo, né, como distúrbio ou perturbação aí em formigas, tá? Então, uma meta-análise mais global também. E só para mostrar um resultado para vocês desse modelo misto, ó, a gente tem um efeito geral aleatório, tá, do fogo nas formigas, que inclusive não é significativo. A gente dividiu aqui em abundância e diversidade, tá? Então, a gente acredita que são dois parâmetros diferentes aí, né, das comunidades de formigas. E aí, quando a gente foi repartir esse efeito em diversas categorias, tá, gente, ou moderadores, habitat, por exemplo, onde o estudo foi feito, influenciava o nosso resultado. Por quê? Só existe o efeito significativo do fogo reduzir a diversidade de formigas nas florestas tropicais. Como é que eu sei isso? Ó, é um efeito significativo, negativo, forte, tá, gente? Acima de 0,8 é considerado forte.
Significativo, porque o intervalo de confiança não contém o zero, e significa que o fogo reduziu a diversidade de formigas. Nos outros hábitats, gente, os efeitos são todos fracos, estão bem próximos do zero, tá? Ou não significativos, grandes intervalos de confiança. Mas aqui levantou para a gente que nas florestas tropicais, talvez por não estarem, né, adaptadas, ou onde o fogo, né, não é frequente, como nessas outras áreas, como é o caso das savanas tropicais, é onde a gente vai ter um efeito negativo na diversidade de formigas, tá? Então essa aqui já é uma meta-análise com modelo misto, onde no modelo completamente aleatório a gente assumiu que o fogo teria um impacto, né, na abundância, na diversidade de formigas, mas a gente conseguiu detectar, né, uma fonte de variação nesse efeito quando a gente considera o habitat, tá? Então o habitat foi usado como moderador e aí a gente tem quem que puxa, né, esse efeito aqui, que são as florestas tropicais, tá bom? Esses números em cima de cada um dos efeitos aqui é o número de comparações que a gente tinha para cada uma desses habitats aqui. Percebam também, gente, que nesse caso aqui, quando a gente trabalha só com modelo aleatório, né, aquele efeito overall, eu vou partir, né, de um número muito maior, que é basicamente a soma disso tudo que vocês estão vendo aqui. Quando eu vou repartir esse efeito nas minhas diversas categorias, nos meus diversos moderadores, é claro que a gente vai diminuir, né, esses graus de liberdade que a gente tem para cada comparação. Vejam essa daqui, como é que fica ridículo, né? Quando eu tenho aí 4 comparações só, então a gente tem um tamanho de efeito, mas com um intervalo de confiança gigante, né? Então, quando a gente vai repartindo esse efeito aí nessas diversas categorias, lembra que a gente vai sempre perdendo o grau de liberdade, e é claro, né, que isso influencia aí na percepção, vamos dizer assim, desse efeito. E muitas vezes isso é ótimo para a gente levantar esses gaps, né, da literatura, ou seja, pouquíssima gente, né, avaliou a abundância de formigas em áreas queimadas e não queimadas nas florestas tropicais. Então tem muita incerteza, né, associada a esse tamanho de efeito que vocês estão vendo aqui. Então esses modelos mistos, gente, eles são categóricos, assumem diferença entre as classes de estudos. O que a gente quer fazer é avaliar, né, esse efeito dos diferentes moderadores no efeito cumulativo. Como é que a gente testa, né, se tem diferenças entre esses grupos? Então a gente vai construir aquela base de dados com as diversas categorias ou moderadores que eu acho importante. Então no meu caso aqui, uma planilha geral, tá, gente, hipotética, mas eu acredito que região é importante, eu acredito que a ordem, a guilda do inseto que eu estou trabalhando, para que órgão da planta que ele vai, tá? Então a gente vai construindo as planilhas. Igual eu já falei para vocês, muitas vezes filogenia é importantíssimo. Hoje tem jeito de fazer meta-análise filogenética, tá, gente? Que é basicamente dar peso ao tamanho dos efeitos, considerando um sinal filogenético, uma relação que existe entre esses organismos. Então, trabalhar com filogenia aí é bastante importante, mas eu posso colocar, né, inúmeras características aí, inclusive do desenho experimental, né, se isso foi feito em laboratório, alguma da técnica que foi usada, né, a gente incorpora isso na planilha, mas tem que vir com uma hipótese, tá, gente? Não basta só lançar esses dados lá, não. Então, voltando naqueles passos lá para a meta-análise, né, o que a gente tem que fazer? Obter o tamanho de efeito e a variação para cada estudo, calcular um efeito cumulativo que agrupe isso aí, que pode ser, por exemplo, num modelo aleatório. Depois, eu vou trabalhar, né, com pensar um pouquinho naqueles grupos, naquelas categorias que eu criei, as guildas, tipo observacional experimental, região onde o estudo foi feito, etc. E aí eu vou calcular esses efeitos cumulativos nos modelos mistos categóricos, tá, gente? Que é a forma de incorporar, então, essa heterogeneidade que existe entre os meus estudos. E tem uma análise própria para isso, que é testar se essa heterogeneidade é significativa, tá? Que é uma análise que a gente chama de Q, tem várias, gente, essa é a única que eu vou mostrar para vocês nessa disciplina, tá? A análise de Q, ela é repartida em 3 componentes, a gente vai chegar lá, mas só para não deixar a informação no ar aqui, é o Q total, que é toda a heterogeneidade que existe naquele conjunto de dados, que nada mais é do que a soma entre a heterogeneidade que existe entre grupos, então esse B aqui é de between groups, e a heterogeneidade que existe dentre os grupos, o W aqui é do within, lá do inglês, tá, gente? Então tem uma análise para a gente testar se esses grupos diferem ou não.
No MetaWin, que foi um dos primeiros softwares aí, né, para a gente trabalhar com análise, só mostrando na janelinha aqui para vocês, e para mostrar, né, como é que a gente escolhe esse modelo. Então, eu assumo, né, que se não existe estrutura categórica no meu modelo, eu tenho a opção de fixa e aleatória, né, então a gente trabalha mais com aleatório aí na ecologia. Aqui está só o tamanho de efeito para vocês. E numa meta-análise que é categórica, ao clicar aqui, gente, ele vai me abrir uma janela perguntando quem são as minhas categorias ou quem são os meus moderadores, tá bom? A gente vai ver fazer meta-análise no Open, no R, então é basicamente a mesma ideia, mas a gente vai ter que construir esses modelos aí, tá? Assumir aí quem são os moderadores, qual que é a fonte de variação e se existe, né, diferença entre eles. Então, se eu quero responder a pergunta quais são os fatores que moderam a fonte de variação entre os estudos e influenciam o efeito cumulativo, a gente já vai trabalhar com essas meta-análises aí dentro do modelo misto. Então, essa daqui foi uma feita, eu tenho bastante carinho por ela, porque foi feita depois de uma disciplina, né, dada na UFMG há muito tempo atrás, 2008, e foi uma meta-análise, né, que foi conduzida aí pelos alunos, né, que fizeram a disciplina na época, alguns hoje, né, já são professores aí na UFMG, em outras instituições, e a ideia era a gente tentar revisar, né, o efeito de formiga em planta. Isso era uma hipótese muito comum aí, né, sempre foi muito comum na literatura, aquela ideia de que elas funcionam como defesas bióticas, né, então ao usarem as plantas aí como fonte de recurso, elas protegem as plantas contra herbívoros, né, que possivelmente podem atacar essas plantas, tá? Então essa era a hipótese que a gente queria testar. E fizemos essa meta-análise para comparar plantas com e sem formigas, mas essa foi uma que a gente fechou em que as formigas foram experimentalmente removidas, tá? Então, a gente criou, gente, uma série de hipóteses para essa meta-análise. Eu acho que isso é sempre importante, tá? Meta-análise é um teste de hipóteses, é por isso que ela é boa em relação, né, às revisões narrativas. E a gente tinha uma série de moderadores nessa análise onde a gente tinha expectativas, tá? Então, por exemplo, a gente comparou região temperada e tropical, onde esses estudos foram feitos, e a gente esperava efeitos mais fortes da remoção de formigas na região tropical. Por quê? Tá? Porque tem mais formiga, tem uma maior diversidade, tem mais especificidade dos herbívoros, as formigas são mais agressivas, tem uma maior frequência de plantas mirmecofíticas. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para vocês verem que a gente consegue construir essas hipóteses. Então, ao fazer isso, gente, essa tabela aqui, para vocês terem ideia, ela está lá na introdução da minha meta-análise, né? Então, eu nem pensei nas análises ainda, mas eu já sei, né, que existem moderadores ou fatores aí que devem influenciar o meu efeito cumulativo. Então, não basta trabalhar com um modelo completamente aleatório, tá? Então, a gente partiu também para um modelo misto. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é dessa meta-análise, tá, gente? Mais antiga aí, mas só para mostrar para vocês a cara, né, desses resultados. Então, se eu estou trabalhando com o efeito da remoção de formiga na presença de insetos em plantas, tá? Seja na riqueza, na diversidade, na abundância desses insetos, né? A gente avaliou isso tudo separadinho. Eu posso, né, dividir esses efeitos na região, por exemplo, temperada e tropical, tá? Então, eu vou avisar lá para o meu software, né, que eu estou trabalhando com modelo misto categórico, onde a primeira categoria que eu quero testar é região. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aquele efeito cumulativo para a região temperada e para a região tropical. Aqui é só para mostrar para vocês o número de comparações que a gente tinha em cada uma, então tinha mais estudo na região temperada que na região tropical, mas eu tenho um efeito cumulativo que agora é repartido para essas duas, tá? Então, ao remover as formigas das plantas, eu tenho um aumento na abundância de herbívoros de 54% na região temperada, de 79% na região tropical. Eles são significativos, gente? São, tá? Os intervalos de confiança não contêm o zero, eles estão relativamente estreitos em relação ao efeito. Só que agora eu quero saber se 0,54 é diferente de 0,79, ou seja, se existe heterogeneidade tanto nesses estudos quanto nesses grupos, tá? Então, a análise de heterogeneidade, ela tá, a resposta dela está aqui para vocês, tá? Então, eu tenho lá o meu número de estudos, o grau de liberdade aqui é sempre N-1, tá? E aí eu tenho aqui, ó, uma análise de heterogeneidade desses estudos. Primeira coisa, gente, a heterogeneidade total, tá? Então, se eu somar meus estudos aqui, ó, eu sei que existe, né, uma heterogeneidade entre esses estudos, mas eu quero saber se ela é significativa ou não.
Daqui a pouquinho eu mostro a fórmula para vocês, é muito parecida com a ideia de um Q quadrado, né, em que eu vou pegar esses valores observados e trabalhar com eles em relação a um valor esperado. E a gente avalia, tá, gente, isso dentro de uma tabela de Q quadrado, então é a probabilidade aqui baseada no Q quadrado com n-1 graus de liberdade, tá? É assim que a gente vai avaliar a significância. Então, o que esse trabalho aqui, o que esse estudo mostra para mim, né? Então, minha hipótese nula, minha hipótese de trabalho aqui é que não tem diferença dentre os grupos ou em todos esses grupos avaliados, tá? Então, o que essa análise mostra pra gente? Que entre os meus grupos, que são temperado e tropical, eu só tenho 1 grau de liberdade, por quê? Porque eu tinha 2 grupos, n-1 dá 1. Eu tenho um valor de Q, que é 8,24, e ele é significativo, tá? O P aqui é menor que 0,05, eu olhei isso lá na minha tabela de Q quadrado. O que essa análise quer dizer, gente? Que 0,54 é diferente de 0,79, tá? O que mais que eu posso olhar aqui? O que? O ISIN, que significa dentro de cada grupo de estudos. Então, só dentro do temperado e só dentro do tropical, eu não tenho heterogeneidade, tá, gente? Como é que eu sei isso? Eu tenho um valor elevado de Q que não é significativo. Próxima coisa que a gente pode olhar é o Q total, ou seja, todo esse conjunto de estudos, independente de ser temperado ou tropical, ele também não é heterogêneo, tá? Tem um P aqui que é maior que 0,05. O que isso quer dizer pra gente, tá, gente? Aqui é aquela hora que realmente a gente avalia a significância do P. O que isso quer dizer pra gente, gente? Que esses estudos, eles não são heterogêneos, mas existe heterogeneidade no efeito entre região temperada e tropical, tá? Eu podia parar aqui e falar, bom, beleza, tô satisfeita, né? Tem diferença entre temperado e tropical, mas lembra, ó, vou voltar lá na minha tabela, eu tinha diversas outras hipóteses, tá? Então, eu acho que tem diferença entre plantas que têm uma única espécie de formiga versus várias espécies de formiga. E eu acredito que os efeitos são maiores para essas plantas que têm só uma espécie de formiga, tá? Por quê? Porque normalmente elas estão envolvidas numa relação mais obrigatória, mais forte, mais estreita com a planta e aí vai. Então, depois, gente, de testar a diferença entre temperado e tropical, eu posso adicionar um outro moderador na minha análise, que é single versus única versus muitas formigas, tá? Vamos supor que dentro de temperado e tropical ainda tem mais uma possibilidade, que é que tipo de recurso que essa formiga usa na planta, tá? É folha, né? Ela usa, por exemplo, a domácia, ela usa o caule. Então eu posso ir agrupando essas categorias, a gente posso ir aninhando, tá? Essas categorias aí, uma dentro da outra. Então é uma análise, né, que a gente chama de modelo misto categórico de meta-análise e aninhado. Só lembrando que cada vez que a gente faz isso, a gente perde grau de liberdade, tá? Porque nem todos os trabalhos da região temperada foram feitos com folha, formiga na folha, e nem todos os trabalhos da região tropical foram feitos com formiga na folha. Inclusive, algumas dessas categorias podem sumir, tá bom? Então, voltando, gente, aqui é só para mostrar para vocês como é que trabalha, como é que a gente trabalha essa análise de heterogeneidade. Então, eu tenho um Q total, que é o somatório da recíproca da variância, igual a gente já trabalhou lá na parte da estatística, que multiplica aí cada um dos meus efeitos individuais menos aquele efeito cumulativo, tá? Elevado ao quadrado para igualar aí os sinais. Então, vocês estão vendo que isso aqui, gente, é muitíssimo parecido com a fórmula de um Q quadrado. Tá? E é exatamente por isso, né, que a gente trabalha com essa análise de heterogeneidade, ela é bem simples de entender usando essa ideia do Q quadrado, tá? Imagino que na aula prática Paulinho vai mostrar outras possibilidades para vocês. Isso aqui não é a única análise que existe para trabalhar com a heterogeneidade, tá? Mas ela é uma relativamente simples de entender para quem vai começar aí a fazer meta-análise, tá? Então, a análise de heterogeneidade, né, ela serve para verificar se tem heterogeneidade na meta-análise. A gente testa essa heterogeneidade total, tá? Contra uma distribuição de Q quadrado usando n-1 graus de liberdade. Quando o Q é significativo, gente, esse Q total é significativo, ele está indicando para a gente que a variância entre esses tamanhos de efeito é maior que aquela esperada ao acaso, tá? Então, a gente realmente precisa de investigar outras variáveis aí. No meu caso aqui, eu investiguei se essa variância, né, poderia ser dada, por exemplo, pela diferença entre região temperada e tropical.
Então, só um resuminho dessa análise de heterogeneidade, gente. A gente espera, né, que esse QT não seja significativo, ou seja, esses estudos pertencem, né, a uma classe estatística, uma população estatística parecida. Já que eu construí aquelas hipóteses, igual eu mostrei na tabela lá para vocês daquele paper das formigas, eu já estou esperando, né, que o QB, que é o Q between, o Q entre os grupos, a priori ele seja significativo, né? Eu tenho esse interesse, tanto é que eu construí as hipóteses, reuni esses dados, coloquei meus moderadores lá na planilha. E a princípio, né, a gente espera que o QW, que é o izinho, né, dentro de cada grupo, também não fosse significativo, né? O erro entre esses estudos fosse semelhante. É claro que isso é uma ilusão, tá, gente? Dificilmente, né, na ecologia a gente vai conseguir seguir essa regrinha. Isso aqui é uma regra feita, né, muito mais para dados aí que são muito mais controlados. Mas o que eu queria mostrar para você, gente, é que o mais importante é a gente pensar nisso aqui. Né? Então, a meta-análise, o teste de hipótese, ele já é construído esperando, né, essas diferenças entre os grupos. Então, é esse tipo de diferença que a gente vai buscar, tá bom? Só para finalizar esses modelos, gente, voltando lá na figura, né, do capítulo 8 aí do livro, quando a gente trabalha com esses modelos mistos, né, a gente tem algumas possibilidades de análise aí. Tá? Uma delas é trabalhar, né, com esses grupos hierárquicos, como eu falei com vocês, essa meta-análise hierárquica. Tem algumas aí na literatura, essa aqui é uma de 2017, né, que o Ramiro é coautor, ele é um grande colaborador, trabalha bastante com meta-análise aí, tá lá em Córdoba. Então, só mostrar essa daqui para vocês, tá? Que é uma meta-análise que foi feita para avaliar o efeito da fragmentação em diversas características de insetos herbívoros aí, mas que foi trabalhada com essa ideia das escadinhas ou degraus, que é essa meta-análise hierárquica, tá? Então, por que a meta-análise hierárquica ela ficou tão legal, né, aí na ecologia? Porque ela permite, gente, a gente incorporar vários resultados de um mesmo estudo e toda essa informação importante de cada um, né? Então, eu posso pegar várias linhas lá de um mesmo estudo, controlando pela potencial dependência que vai ocorrer entre esses estudos. Então, no caso dessa meta-análise de fragmentação, ele avaliou, por exemplo, o tipo de fragmento, a área, o isolamento, a fragmentação. Se o estudo era observacional ou experimental, se era observacional, quais que eram as causas da fragmentação, era floresta plantada, era urbanização, né? A extensão espacial da fragmentação era grande ou pequena. Depois, para os herbívoros, né? Qual que era o tipo de medida que foi feito, o órgão afetado, o estilo de vida. E aí, né, diversas categorias. Então, a gente consegue descer esses vários degraus, como eu estou mostrando aqui para vocês, e incorporar, às vezes, todo o dado, né, que o artigo reporta. Então, se o artigo ofertava ou mostrava para a gente, por exemplo, dado de herbivoria, de acordo com o órgão afetado, se era folha ou flor, mas também o estágio de vida dessas folhas, se era madura, nova, e isso estava separado em gráficos, a gente conseguia incorporar, né? Eles conseguiram incorporar todos esses moderadores, vamos dizer assim, desse efeito da fragmentação na herbivoria. Tá? Então, por isso que eu estou dando essa como exemplo. Mostrei para vocês uma que a gente está fazendo também, né, com altitude e riqueza. Isso aqui é em colaboração com a Fernanda, lá da UFOP, e o Arleu, que está lá no Emílio Guild. Os dois são ex-alunos, tá, gente, do programa de ecologia da UFMG. E hoje são pós-doc, né? Então, a nossa ideia foi revisar também o efeito da altitude na riqueza de espécies, mas a gente tem diversos moderadores aqui e alguns que permitem essa hierarquia, né? Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com hemisfério norte e sul, região e dentro de região, repartir, né, esse efeito nas diversas estruturas de vegetação e possivelmente repartir entre os diversos grupos, tá? Baseado em mobilidade, tá? Então, depois eu mostro alguns desses resultados para vocês, mas tentei deixar mais gráfico aqui só para vocês entenderem conceitualmente essa ideia, então, dessa meta-análise hierárquica, tá? E finalmente, gente, só para finalizar, outras possibilidades aqui são as meta-análises fatoriais, que a gente não vai entrar nos detalhes nessa disciplina, mas as meta-análises que trabalham, por exemplo, com dados de regressão, tá? O que significa isso? Isso aqui é uma figura lá do paper da Gurevich também, né? Aquele da Nature que eu estou usando como base aí da nossa disciplina, que é uma vez que eu calculei um determinado tamanho de efeito, gente, eu posso regressar esse tamanho de efeito com um moderador que é contínuo.
tá? Então, o meu moderador não é categórico, ele não é tropical ou temperado, ele não é a idade do bicho, mas ele é, né, tipo, novo, jovem ou maduro, mas ele é um dado contínuo. Então, eu posso verificar, por exemplo, só dar um exemplo prático para vocês. O efeito de passar uma semente pelo trato digestivo de um primata na chance de germinação. Eu posso dividir isso de acordo, por exemplo, com a família desse primata, eu posso dividir de acordo com o tipo da planta, mas eu posso querer incorporar, por exemplo, o tamanho da semente. Vocês concordam que o tamanho da semente é um dado contínuo? Né? A não ser que eu dividisse em pequeno e grande, que para semente pode ser alguma coisa muito subjetiva, eu posso incorporar no meu modelo o tamanho da semente, tá? Então, nessa figurinha esquemática completamente hipotética aqui, tá, gente? Eu poderia repartir o meu tamanho de efeito em função do tamanho da semente e dizer, por exemplo, que sementes muito pequenas ou sementes muito grandes têm um efeito maior na detecção desse tamanho do efeito, tá? Então, a gente pode trabalhar com essa ideia também, que eu acho que é bem bacana aí, né, nessas meta-análises mais recentes, tá? Então, também não vou conseguir entrar nos detalhes aqui nessa disciplina, mas tem isso bastante explicado, tá? Nas meta-análises que vieram aí de 2015 em diante, que é o que a gente chama aí da meta-regressão. Outra coisa importante que eu também não vou conseguir abordar, gente, é a ideia de fazer meta-análise filogenética, tá? Porque a gente está careca de saber, né, que as espécies elas formam uma hierarquia aninhada dessas relações filogenéticas, como que a gente incorpora o peso disso, né, dentro das meta-análises. Então, várias dessas linhas lá na minha planilha, se a gente pensar em filogenia, provavelmente elas não são independentes. A gente espera, né, talvez um efeito, uma resposta comum aí, que é baseada na filogenia somente, tá bom? Então, como é que a gente leva em consideração essa não independência filogenética, né, nos meus dados? Como é que eu incorporo esse sinal? Tem um capítulo só para isso, tá? E tem muito artigo, muita coisa saindo também, né? Então, quem tiver interesse, né, de trabalhar com a meta-análise filogenética, vale a leitura desse capítulo aí, tá, gente? Posso disponibilizar mais bibliografia também. Para finalizar, gente, as próximas aulas agora, né, as duas próximas aulas, aplicação de meta-análise e ecologia, vou dar alguns exemplos para vocês, e também, né, a gente fazer uma aula aí sobre as críticas a as meta-análises, tá bom? Obrigada, então, até a próxima.